Agora a gente entra no Ceará, tá? No que definimos como um momento de equalização, se não do time que vive uma estabilidade considerável pelos resultados plantados até aqui na temporada, mas a campanha, a posição equalizou, né, Minhoca? Eu vou trazer primeiro aquele gráfico das largadas, tá? Que a gente até já tinha mostrado. É uma largada que está dentro da média do que o Ceará costuma fazer, se a gente tratar 2010 e 2018 como exceções. Tá? 2010 tinha 20 pontos, 2018 tinha 5, né? Conseguiu a permanência nos 2 anos, né? 47, 44 pontos. 15 pontos de diferença nesse momento tinha entre 2010 e 2018 e no final resultaram em apenas 3 pontos, tá? Na diferença das campanhas. Então isso aqui é bem pouco significativo nesse momento, tá? A gente também traz o que ter 15 pontos significa em 11 rodadas e 9 equipes ficaram no G8. Se continuarmos focando que o Ceará tem sim pontuação para sonhar com o G8, né? 35% das equipes com 15 pontos em 11 rodadas terminaram no G8, só 2 caíram, tá? Importante dizer que só 2 caíram. Agora eu acho que eu vou trazer quadros que são mais. Merecem um pouquinho mais de atenção. Sobre a campanha, né? O Ceará, como eu falei, vem numa de equalização, tá? Tem um jogo a menos nesse momento. Ele aparece aí nesse gráfico com décimo, mas eu fiz questão de colocar a lista na 12ª rodada, tá? Trazendo essa condição aí do Ceará. Então, Minhoca, 2 derrotas consecutivas. Apenas uma vitória sobre o Sport nos últimos 4 jogos. A eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil, convenhamos, a gente nem coloca nessa conta porque é natural. O Palmeiras joga um grande futebol, é um grande visitante. Mas eu queria saber se, para além desse recorte de menor pontuação, das 2 derrotas em casa, se preocupa baixa no futebol, que apresentou em algumas partidas, outras nem tanto. Eu não acho que não merecia perder do Atlético Mineiro, por exemplo, perdeu. Tá? Não consegui acompanhar o jogo contra o Botafogo, então não vi essa partida. Queria a tua visão, se é uma equalização, se é só um assentamento mesmo de possibilidade de campanha, ponto, era natural que isso acontecesse. A gente nunca imaginou o Ceará brigando na parte de cima do campeonato. Ou se esse gráfico que hoje mostra uma curva de queda, ele pode preocupar mais, Minhoca, daqui para frente. Bem, Fred, se havia um momento de queda, que bom que parou, né? Porque até mesmo no último jogo, foi contra o Sampaio, né, na Copa do Nordeste, na última rodada, foi uma partida muito ruim, até porque o Condé deu muita chance ali para os jogadores que pouco tiveram minutagem, né, no Campeonato Brasileiro. E aí é onde fica o limite que o Ceará tem, assim, né, em termos de qualidade de elenco, porque quando você observa algumas posições, assim, fica Pedro Henrique, por exemplo, né, que 3 atuações ruins. Aí o Atlético Paranaense até deu uma sondada nele, o Ceará já rechaçou que ele não vai sair. Então, é isso, são peças ali de qualidade, quando começa a olhar o banco, já não tem, assim, peça suficiente. Então, até porque o Ceará também não está tão apressado, mas, obviamente, precisa ter o cuidado para também não gerar uma certa morosidade e perder oportunidades de mercado para o que virá, né, em termos de reforços para essa segunda metade da temporada, para esse segundo semestre. Porque quando a gente olha o futebol do Ceará, é quase como se fosse 2 situações distintas. Quem é o Ceará jogando dentro de casa, uma equipe que, apesar de ter perdido com o Atlético Mineiro, como você falou,
mas sempre uma equipe difícil de ser batida dentro de casa, mesmo muitas vezes sem apresentar um grande futebol, mas muito eficiente, mas fora de casa, assim, com um teto muito baixo, assim, sabe? Jogos fora de casa do Ceará, apresentações muito ruins. O jogo do Botafogo que você não acompanhou, foi um jogo muito ruim do Ceará, e esse próprio jogo do Sampaio também é um bom exemplo. Sampaio com time reserva, preocupado muito mais na Série D do que propriamente com a Copa do Nordeste, até porque já estava eliminado. E essa postura, às vezes, de um time que não consegue prevalecer contra adversários quando estão mais vulneráveis, como a gente citou aqui, eu, você e Cássio, naquele duelo contra o Sport. O Ceará meio que deixou o jogo se tornar perigoso em um determinado momento. Então vai ter que, o Ceará, sem sombra de dúvidas, trabalhar muito bem nessa janela para trazer mais peças que possam ser para o Condé, e principalmente o Condé, que vem fazendo uma temporada muito boa, abrir mais o leque de possibilidades. Porque eu acho que eu não fiz nenhum levantamento quanto a isso, das 20 equipes da Série A. Mas eu chutaria que o Ceará é a equipe que mais repetiu formação, que mais teve jogadores atuando de maneira mais frequente, sem precisar girar. Claro, o fato do Ceará não ter outras competições, né, mas teve a Copa do Brasil, mas basicamente ele manteve a mesma estrutura. A única diferença do começo do Brasileirão para agora foi a entrada do Pedro Henrique, que no começo estava lesionado. Então, vai precisar de mais peças. Quando você olha as outras opções, fica essa situação, e principalmente pelo contexto também da própria rivalidade com o Fortaleza. Já que o Fortaleza está tendo os problemas, isso não quer dizer que para o Ceará está tudo tranquilo. Mas ter 15 pontos com um terço de campeonato e você com um jogo a menos, ele te dá um pouco de segurança, mas ele não pode de maneira nenhuma achar que as coisas estão bem encaminhadas, até porque a gente citava isso. O Ceará vai ter adversários mais difíceis até a pausa ali, até a metade, né? Que é o que a gente está vendo na tela. Agora eu completei a tela com outros dois quadros que mesclam. A gente tem uma curva de perda de posições do Ceará, tá? E além da curva de perda de posições do Ceará, a gente tem aquela distribuição dos adversários. E é quase didático, Minhoca. Tá? Eu considero assim didático o que a gente está vendo na tela nesse momento, porque o Ceará fez dos seus 11 jogos 4 na turma de cima, e na verdade ali, dos 4, 3 com equipes que estão da quinta a oitava posição, de cima mesmo. Só enfrentou o Red Bull Bragantino na primeira rodada do campeonato, que nem se cogitava um Red Bull Bragantino lá em cima. E aí, 7 jogos na página de baixo, tá? E é onde estão concentrados os pontos do Ceará, né? 14 dos 15 pontos estão concentrados quando ele fez esse jogo. Já está acabando os jogos da turma de baixo. Sim. Né? Já está acabando. O resto o clássico e resta o Inter. Ele tem dois jogos duros de conquistar esses pontos, né? Só para exatamente. É o que faz ele estar aí, né? Não, mas eu digo assim, não chega a ser, pelo menos na minha visão, não chega a ser um problema dizer, só pontua embaixo, porque os outros não têm esse rendimento quando pegam esses mesmos times. Então, na verdade, o Ceará fez um papel que, de quem briga contra o rebaixamento, quase ninguém teve. Então, assim, agora, de fato, não ter um rendimento, não ter uma vitória na primeira página é algo que vale sim uma observação também. Principalmente, eu diria, primeiro, ter tido tão poucos jogos, né? E eu diria até contra o Big 3, assim, que eu considero, claro, né? Tem um mês aí, o Flamengo e o Palmeiras estão no Mundial e tal, mas sem pegar ainda Flamengo, sem pegar Palmeiras e sem pegar o Cruzeiro, que tá, digamos, são as 3 equipes que eu consideraria hoje, assim, com foco, sabe, para título mesmo, assim, são 3 equipes. Claro que pode meio que mudar ali, né? Porque são jogos do final do primeiro turno, né? Esses jogos aí, que até a gente já tinha falado, né? O que era de muito complicado para o esporte no começo era o desfecho do Ceará. O Ceará termina com Palmeiras e Flamengo aí para terminar. Então é um momento que requer atenção, porque pode acontecer no final do primeiro turno indicar um rendimento mais abaixo, porque os adversários vão ser de mais qualidade. E esse é o ponto onde o Ceará vai ter que reforçar bem, como eu estava dizendo, o seu elenco, para ter ali ainda o mando de campo muito forte. Então, por mais que vá pegar equipes de uma qualidade melhor, o mando ainda ser um papel importante. Então, essa tabela ela é bem explicativa, como disse o Cássio, né?
Ele aproveitou muito bem e é o que toda equipe que está lutando hoje contra o rebaixamento queria ter isso aí que o Ceará fez. Confronto direto, tô indo bem. Tô indo bem. E aí é por isso que está na situação que está ali no meio da tabela. É isso, tá? E aí, Minhoca, você já fez uma passagem, mas é absolutamente também, assim como o Bahia, movimentações quase que nenhuma, né? Dentro. Silêncio, eu diria. A imprensa Dentro do cearense elenco aqui, do para trazer Ceará, né? assuntos sobre o Ceará, tá complicado. Porque não A gente tem. até esperava algumas saídas, e depois que a gente É, fez o programa, Léo me mandou várias mensagens assim: não, vocês colocaram muito jogador para sair, não sei quem não sai, vai dar uma chance. Léo falou de até Nicolas. não Ele vai falou. sair, não é para sair, Tubarão, né? Tipo, Uhum. Pois é, eu assim, acho o que que eu acho que teve. precisa de uma injeção aí, tá, Minhoca? Também O acho. fato da janela ser muito longa ajuda. Mas assim, o Ceará, eu vou repetir sempre isso. O esporte acaba atrapalhando, às vezes, um pouco a contextualização dos outros times que têm como objetivo a permanência. Não é o Ceará tem uma campanha 12 pontos acima da do Sport. Não habitam o mesmo mundo. Mas o Inter com 11 ali habita. O Vitória com 11 habita. Esses times hoje têm um jogo a mais do que o Ceará. Habitam, né? Tem um São Paulo ali também. Inclusive, até para É. poder passar para você também opinar sobre isso, Minhoca, sobre isso que o Fred está falando, é, essa janela longa, se ela não for utilizada estrategicamente, ela também é um perigo para times como o Ceará. Porque há carências claras no elenco, acho que você concorda, né? E assim, você demorar tanto para de repente você anunciar um atleta faltando 2, 3 dias para essa janela acabar, para o atleta de repente se condicionar fisicamente a jogar, pegar entrosamento, ou seja, você não aproveitar o que essa janela, o que essa pausa do futebol brasileiro também tem de melhor, porque a gente está analisando só sob a ótica da janela. Mas esse, de repente, seria um momento onde essas equipes poderiam aprimorar o desenvolvimento do seu futebol com esses reforços para já chegar na volta na ponta dos cascos e não simplesmente terem novos atletas para entrar em campo. E aí, quando você perde esse fator de preparação, você também está depondo contra o seu próprio trabalho. É isso. Não, eu também vejo muito por aí, sabe, Ravel? Porque é isso, é não achar que o que foi feito nesse primeiro semestre, o time de cearense, né, fazendo boas campanhas, claro, caiu com o Palmeiras Copa do Brasil, não tinha muito o que fazer. Mas não achar que o que foi feito até aqui, ele se basta. E eu acho que o Ceará também não está pensando por aí. Mas é saber aonde você vai conseguir atacar e atacar bem. Por exemplo, o Ceará conseguiu fazer uma venda espetacular, assim. Você imaginar que um jogador que não estava acrescentando nada no seu elenco, como era o caso do Lelê, e você conseguir ainda o dinheiro considerável, né, com a negociação que o Fluminense fez para o futebol asiático, muito bom. Agora, quem vai ser essa peça? Qual vai ser a peça que o Ceará vai trazer? Porque já se sabe que vai ter mais um volante e tudo mais, mas quem vai ser esse volante? Porque o Baralhas esteve literalmente aqui, mas acabou fechando com o Vitória. O Atlético Goianiense fez assim. O Jair era o interesse do Ceará. O Diniz quis continuar com o Jair. E aí começam a imaginar aonde o Ceará vai buscar. Que aí eu vejo 3 cenários aonde o Ceará pode pensar. Tem aquele caso clássico que é o jogador que está encostado no clube maior, como era o caso do Rômulo, do Pedro Raul e tudo mais. Você tentar resgatar esse atleta para ver se ele consegue performar melhor aqui. Às vezes é um risco. É só olhar. O Rômulo deu muito errado no Ceará, Pedro Raul deu muito certo no Ceará. Tem o segundo patamar, que seria pegar, por exemplo, um destaque que o Ceará fez muito bem isso no começo do ano. Um destaque de uma Série B, né, que fez com o Dieguinho, que fez com o William Machado, né, então, tendo esse perfil. E a terceira possibilidade, que aí seria um jogador que está atuando fora do Brasil, que pode ser um brasileiro que está no mercado asiático, pode ser um jogador estrangeiro, muito embora o jogador estrangeiro tenha uma questão de adaptação, e o Ceará, por exemplo, teve no Martínez, no Recalde, fracassos nesse sentido. Claro, o Galeano, por exemplo, já é um cenário positivo. Então, essas cartadas que o Ceará vai dar, que é bom lembrar, o Ceará segurou parte do orçamento dele nesse primeiro semestre. Então, ele tem aonde investir um pouco mais pesado nesse segundo momento. Então, tem que investir muito certo
para não cometer nenhum tipo de discrepância daquilo que o Ceará montou muito bem para essa primeira parte da temporada. Perfeito, Mioca. A gente mostra aí nas movimentações, né, um cenário muito discreto, como a saída de Lelê sendo a única movimentação concreta até aqui, até mesmo nas especulações, o Ceará não tem feito. Eu concordei muito com sua análise e somada de Ravel. O Ceará, ele não pode confundir a estabilidade que a pontuação deu, a tranquilidade, com passividade. Porque o Ceará, ele foi muito bem e se mostrou assertivo, aquele trabalho que ele fez de trazer destaques da B, William Machado, Dieguinho, que você citou, tá? Foi uma ótima ação do Ceará, mas isso tem que acontecer agora, porque os clubes estão buscando. Talvez daqui a 3 semanas, 2 semanas, não tenham mais tantas opções quicando possíveis de serem colhidas. E aí me chama um pouco a atenção. Mas aí nem só para o Ceará. Tem acho que 10 dias que a gente fez. Isso. Tem 10 dias que a gente fez o primeiro programa que a gente trouxe esses quadros. A gente faria uma semana segunda e acabou puxando agora para 10 dias. Eu confesso que eu imaginava que hoje a gente estaria aqui, ó, mexendo nome, mexendo fotos e não essa escassez que a gente já viu aqui. Achei 10 dias muito bem comportados. Eu ia até citar o Cássio, o Cássio falou isso acho que no ano passado, no ano retrasado e tal, que é o costume, assim, como a janela só abre 10 de julho... Era o que eu ia perguntar, exatamente. E a partir de 10 de julho eu vou começar a buscar. Não, meu amigo, você pode ter um jogador agora. Você só vai registrar no dia 10. A inscrição é que é nesse prazo, né? É muito verdade isso. E, Minhoca, isso que Fred falou em relação à morosidade não, nesse momento é algo, né, é mais do que morosidade, parado esse período, não é o que eu acredito que o Ceará vai fazer, mas assim, que o Ceará precisa ter a velha questão do cuidado com a campanha. A pontuação que o Ceará largou o campeonato, sendo algo muito proveitoso, não pode mascarar de forma alguma qualquer ideia de reforçar o time. O grupo está fechado, o grupo é esse. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Quando você... alguns treinadores, não é com dá para fazer isso, mas assim, às vezes quando acontece, o cara fecha o grupo porque o grupo é esse aqui, tá ok, funcionou. O Ceará precisa ser reforçado. O campeonato só tem basicamente 25% do campeonato ainda, tem muito brasileirão pela frente ainda. Acredito que o Ceará vai se reforçar, mas nesse momento eu sou da linha de Fred. Eu imaginava que a coisa estaria mais acesa, a movimentação estaria maior, porque as carências existem, a necessidade existe. A campanha que o Ceará vem fazendo no brasileiro, ela não diminui essa carência. Na verdade, ela dá lastro para você melhor, para você buscar. Só, meu irmão, a gente iniciou bem, tem um lastro para buscar. Não significa, não pode ser observado. Não é o que o Ceará vai fazer. Imagina, eu tô depositando essa confiança que o Ceará não tá fazendo dessa forma, tá? Mas eu também imaginava um momento bem mais diferente nessa parada para a Copa. Acho que já era para estar, o mercado tá fervendo já. Perfeito, Cássio e Minhoca. Para Arthur não ficar com raiva, porque Arthur falou assim, ó, 2 horas atrás eu entrei num voo e a turma falou, vamos passar rapidamente pela Série A. O avião pousou e a turma ainda está na Série A. A gente está esperando, Arthur, você chegar em casa ou no hotel, não sei exatamente qual vai ser seu destino agora, para poder participar da Série D, tá? Então é tudo estratégico, a gente estava monitorando aqui no Flight. Como é o nome daquele? Estava lembrando ontem que a Flight Radar. A gente estava monitorando seu voo. O possível trabalho de Arthur, né? Aí ele tá viajando de madrugada ainda, o que gera mais suspeita ainda. Ninguém no comércio tem essa capacidade, não. Eu fosse Arthur, ficava de olho aberto, que tem gente já puxando a capivara e quer explicações porque Arthur tem essa vida dinâmica, o homem do mundo.
Mas, Pois, Fred, você tira que a gente praticamente faz a mesma coisa, pelo que eu soube, e eu tô aqui vivendo uma vida lícita, enquanto o homem tá aí, nas alturas. Ou mais precisamente, acabou de desembarcar. não, depois que ele tava ali no Amazonas ali, bem pertinho onde teve um jogo, inclusive, a gente tava comentando, pô, o grupo, e Arthur tinha visto o jogo, pô. Lá dentro do Amazonas, assim, isso foi um absurdo, pô. Mas, Só não Fred, fez um telecast por falta de internet. ainda sobre o Ceará, eu vi vocês aí debatendo sobre essa questão de contratação, o Ceará tá parado, se o Ceará vai de novo fazer dar aquela olhada na Série B para ver se consegue alguma peça interessante. Tem a questão que a Série B não para, né? Então você fica pensando, veja, talvez o Ceará esteja em negociação com alguns jogadores que não necessariamente o jogador precisa parar de jogar. O Ceará deve estar de férias, né, Minhoca? O Ceará tá de férias ainda. O Ceará está de férias. E o que é uma vantagem também, jogadores na Série B, por eles não pararem, porque eles chegam numa condição de ritmo melhor do que um jogador que esteja fora do país, numa temporada que tenha parado, o cara vai recomeçar a temporada, já é um ritmo diferente. Inclusive, tem um jogador muito interessante, assim, eu acho que não para chegar para ser titular, não, mas para poder compor grupo. Eu tenho até falado aqui no dia que vocês estavam fazendo o programa das indicações, mas eu estava participando só no chat, do Haldner, que não ia ficar no Atlético de Goiás, mas acabou que ele está indo para a Turquia. Eu acho que seria uma boa peça aí para o Ceará. Perfeito, tá? É isso, Atos.